Existe algo curioso sobre fanmangás. Normalmente, quando você lê eles na infância, há uma chance muito alta de você simplesmente achar todos incríveis, por conta das transformações, vilões e etc. Mas se você cresce um pouco e acaba adquirindo mais maturidade e senso crítico, você percebe que uns 90% desses mangás são quase todos horríveis. Eu confesso que é até meio assustador pensar que realmente são poucos os fanmangás que têm algum padrão de qualidade mais elevado, já que faz parecer que construir uma história nova em cima de Dragon Ball é uma tarefa quase impossível. Eu não vou entrar aqui nas questões por trás de várias dessas obras serem ruins, até porque eu confesso que nem eu tenho lá uma resposta muito satisfatória. Apenas achismos. Entretanto, eu trouxe hoje um desses exemplos de mangás que líamos na infância e achávamos muito bom, mas que nos dias de hoje se torna absolutamente precário. Estou falando de Dragon Ball EX Apocalíptico, ou apenas Dragon Ball EX. Esse mangá foi analisado anteriormente por meu amigo Son Goten, e esse era o principal motivo de eu ter me privado de falar dele no canal, já que eu não queria chover no molhado, e quem me acompanha sabe que eu não gosto de falar de nada que já falaram, a menos que eu tivesse algo a acrescentar. E acontece que esse foi um caso raro, onde eu tinha algo a acrescentar em uma obra que já falaram sobre. Vamos falar primeiro de seu autor. Seu nome é Sebliet. Eu não encontrei praticamente nenhuma informação sobre ele. Ele não posta nada no YouTube já tem uns 8 anos e o seu Facebook já não está disponível, mas o blog dele sobreviveu. Então fui lá tentar achar alguma informação relevante. Primeiro vamos ver como ele descreve sua obra resumidamente. Dragon Ball EX é um mangá criado por Sebliet e desenhado por Rogero. A história de Dragon Ball EX é uma continuação de Dragon Ball GT, mas tentamos corrigir muito dos erros e incoerências que aparecem nela para contar uma história mais fiel à obra original de Akira Toriyama. Eu também vou ser direto com vocês, essa história também não tem final, mas vamos ver as razões para isso com base nas palavras do autor. Gostaríamos de anunciar que o mangá de Dragon Ball EX será suspenso por tempo indeterminado. O principal motivo é a existência de uma sequência canônica da série que todos já devem conhecer, Dragon Ball Super. Acho que a maioria de nós que começou esses fanmangás o fez porque queria expressar sua própria visão de uma continuação da série, ou do mangá na ausência de algo oficial. E considerando que essa ausência já está sendo preenchida por DBS, pessoalmente não me sinto motivado a continuar com o fanmangá de Dragon Ball EX no momento. Ainda não vi além do capítulo 40 de DBS, mas as miniaturas dos vídeos quando eu navego na internet me dizem que o tema que a série está abordando será algo semelhante ao que eu tinha em mente. Então é melhor esperar para ver o que a série oficial planejou antes de continuar. Então o motivo dele não ter continuado é simplesmente porque Dragon Ball Super existe? Ué, por acaso ele achava que a história dele era tão pica que só seria superada por algo oficial? Claro, gente, isso é só um exagero da minha parte, mas eu achei isso um dos motivos mais toscos para alguém parar uma história, já que fanmangás que continuam até hoje nunca dependeram do Super existir ou não para continuar. De qualquer forma, vamos ler logo esse negócio. Não se esqueçam de deixar o like, hypar, comentar, compartilhar, se inscrever e, se possível, fazer uma doação, e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Vamos pular a parte que todo mundo que já viu qualquer coisa de F conhece, pode ser? Depois da mesma introdução manjada, vemos Dendê falando com o Sr. Popo sobre como não aparentava fazer sentido os dragões malignos existirem. Detalhe que em uma única página eles dão tanta ênfase a isso que parece que o plot do mangá vai girar em torno dessa ideia. Mas bom, aguardem. Mas indo até o nosso núcleo principal de personagens, já vemos que diálogos bons não é algo que você encontrará aqui. Pois a primeira fala do Vegeta já é um puta diálogo expositivo, dele descrevendo em detalhes o que ele fará pelas próximas páginas. Eu juro que se você só deletar esse quadro, tudo que vem em sequência já melhora uns 500%. Mas em resumo, o Vegeta fica procurando alguém pra treinar, mas como o Trunks e o Gohan recusam, ele acaba escolhendo o Goten, já que curiosamente, a Tite o incentivou a treinar pra esquecer de mulher. Ouviram ela, pessoal? Se quiser esquecer a cremosa, apenas treine com um calvo bombado e você estará feito. Eu só acho curioso como todo mundo parece estar em uma rotina normal, mas a cidade tá toda destruída ainda. Se bem que eu acredito que muita gente tentaria fazer essa mesma coisa numa situação como essa, afinal todo mundo quer pagar boleto, né? Quer dizer, se é que teríamos boletos num contexto como esse. Mas aí depois do Vegeta praticamente arrastar o Goten pra treinar com ele em outro planeta, com mais trocentos diálogos expositivos, voltamos até o Dendê e ele simplesmente do nada começa a contar sobre uma lenda antiga de Namekusei. Por quê? Porque sim. Porque a gente precisa disso pro roteiro andar. E eu juro, isso é tão raso que eu nem preciso resumir direito. Basicamente, um tal de Ascaro um dia recebeu uma visita de um ser divino, que disse que ele faria as esferas do dragão, e eu juro que é só isso. No capítulo 2 vemos que o Goku realmente se tornou um deus e que está sendo guiado por um tal de Frugo sobre suas próximas funções, onde basicamente todo deus nessa história tem um planeta solo, e que naquele momento os outros deuses estavam se reunindo em um planeta central. Mas antes que eles pudessem ir até lá, algum ser estranho começa a controlar a mente de Goku. Ser este que parece conhecer Frugo muito bem, e que agora pretende usar os poderes de Goku para algum propósito, mas não sem antes matar o bicho, porque sim.
E sim, eu acabei pulando a luta de treinamento do Goten e do Vegeta, pois realmente não tem nada de interessante lá. Apenas acho legal o Goten ter um Super Saiyajin 3. E, bem, o Vegeta tá com o cabelo maior de novo. Segundo o próprio autor, ele se baseou numa scan da língua dele, que dizia que os cabelos dos Saiyajins podiam sim crescer de novo, apenas que não ficariam maiores do que já eram naturalmente. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, então se tiver, sinta-se livre pra comentar. No capítulo 3, o Goku possuído acabou se teletransportando até um Saiyajin que aparenta conhecer, e tenta ter uma conversa amigável, mas o bicho só ignora e continua usando o teletransporte, até que acabou por ir parar no planeta onde Goten e Vegeta estavam treinando e... Mano, se liga na reação do Goten ao ver o próprio pai depois de sei lá quanto tempo. Papai, o que faz aqui? Nossa, nem parece que teve toda uma ceninha dramática no final do anime. Os caras tratam essa situação como se o Goku nunca tivesse ido embora de fato. De qualquer forma, ele só dá um murro no Goten, vai até Namekusei, destrói o planeta e vai até a Terra, e mata o Dendê. Aparentemente essa coisa aí realmente tem algo contra esse povo, mas vamos ver se isso será desenvolvido mais tarde. No capítulo 4, todos já sentiram a presença do ser maligno e Gohan vai até ele ver o que estava acontecendo. Mas também podemos ver que esse bicho é mais um vilão de porcaria, pois ele destrói uma cidade porque sim e ainda mete um inseto de merda. Morre muito rápido. Mas tentamos corrigir muito dos erros e incoerências que aparecem nela para contar uma história mais fiel à obra original de Akira Toriyama. E ele continua sendo Ed, mesmo quando encontra o Gohan. Além de também aparentar ter sido criado pelo Young Jiji, já que a motivação dele nessa cena é: vamos, lute comigo, pois quero provar que sou poderoso sem motivo aparente. E ele continua provando que é mal, falando como foi divertido destruir Namekusei, e ainda se transforma em Super Saiyajin 4, só pra falar pro Gohan que ia churrascar ele. Sintam a maldade, pessoal, sintam a maldade. O mal! Vemos também que o Shin queria ir lá pra ajudar o Gohan, mas é impedido pelo velho, dizendo que ele só ia atrapalhar se fosse. Que bom que ele não foi, mas acreditem quando eu digo que daqui pra frente só piora. O capítulo 5 gira em torno somente da luta de Gohan contra o Goku maligno, e a luta é só mediana, eu acho. A coreografia não é nada impressionante, diria até que os golpes são precários. E também é claro que íamos cair nos clássicos clichês do "ai, eles são muito poderosos" e o "você não pode me derrotar". Fora isso, aquele Saiyajin lá continua indo atrás do Goku. No capítulo 6, o Goten e o Vegeta estão voltando pra Terra, e vemos que Vegeta está irritado, porque vai ter que usar a máquina de raios Blutz de novo. Mas tentamos corrigir muito dos erros e incoerências que aparecem nela para contar uma história mais fiel à obra original de Akira Toriyama. Sem comentários. Apenas que Trunks vai se juntar ao combate, e que o Mestre Kami tira uma profecia do rabo e diz que ela se encaixa perfeitamente com a situação que estão vivendo naquele momento. Porque é claro que tinha que ter a desgraça de uma profecia! Além disso, o Gohan continua lutando contra Goku maligno e continua não acontecendo nada demais. No capítulo 7, a luta continua sem nada de especial, mas o Goku maligno fala que a semente dos deuses vieram do lugar de onde ele nasceu. E claro que teríamos uma página inteira só pra explicar isso, não é? Ai ai, quem diria? Trunks então chega ao combate, com mais diálogos ruins, e é claro que o Goku Ed continuaria com suas frases cringes, de modo que a luta continua com mais gente apanhando. No capítulo 8 é provavelmente uma das coisas mais sem impacto já criadas na raça humana, pois o Goku maligno ameaça destruir a Terra com uma esfera de Ki, mas o filho do Calvo começa todo um monólogo do interno sobre como o Gohan e o Vegeta não podem morrer, e ele só se joga na frente do ataque e morre, para a tristeza da Pan. É simplesmente abismal como o mangá só mata o Trunks e o impacto é praticamente nulo. Mas é claro que esse é mais um mangá onde a Pan se ferra. Sério, mano, que porra é essa? O que esse povo tem tanto contra ela? Porém, do nada, vemos que o Android 17 e o Piccolo voltam dos mortos pra se juntarem ao combate. Detalhe que demorei pra perceber que isso aqui foi traduzido pra português de Portugal, já que o 17 chama a Pan de rapariga. Ai, que droga, cara. Daqui a pouco a Lívia vem me esganar no privado. Entretanto, chegamos àquela infame parte da história, conhecida por ter um dos diálogos mais toscos já escritos. Porém, diferente do Goten, que só resumiu, vou me dispor a falar tudo na íntegra pra vocês. Não venha bancar o esperto comigo. Por sua insolência deveriam o matar agora mesmo. Estou vendo que você veio aqui para me enfrentar, e eu gosto de ver o sofrimento de todos. Vou adiar um pouco a destruição desse planeta, e darei uma oportunidade. Vou dizer tudo o que vocês queiram saber sobre mim e sobre Goku. Eu me Funcionei é foda. Com ele, e sei que isso ajudará a vencer. E o capítulo termina com o Vegeta virando Super Saiyajin 4. Só isso mesmo. No capítulo 10... Eu acho que você não pode satisfazer sua curiosidade. Por enquanto você não demonstrou nada de novo.
Sua transformação é a mesma que a minha. E na pior das hipóteses, o que você pode fazer eu também posso. E ainda assim vencerei essa luta. E você não tem chances contra mim. Mas tenho o prazer de lutar com você. Eu já posso ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Goku e Vegeta começam a lutar intensamente, mas o Calvo acaba perdendo. O bicho então fala sobre Trunks, aí o cara fica puto e... Claro que iam fazer o Super Saiyajin 5 ser mais uma forma que desperta pela fúria. E no capítulo 11 a luta continua. Eu fico ainda mais nervoso com isso, pois fizeram uma luta com o Super Saiyajin 5 que é chata. Sério cara, não tá escrito quão desinteressantes são as lutas desse mangá, pois não há senso algum de risco. E eles repetem a mesma pataquada do Young Didi, de ficar metendo um monte de diálogo expositivo no meio do combate. Nem quando o Goku maligno ameaça destruir a Terra eu fico tenso. No capítulo 12, o Vegeta prova ser abençoado pelo roteiro, pois após se lembrar de Trunks, ele conseguiu empurrar um ataque dessa magnitude com as pernas, tanto que até o Goku maligno fica surpreso com tamanha forçação. Bom, ele toma mais uma surra e fica à beira da morte, mas se liga na burrice. O cara literalmente perde 1 minuto e come uma semente dos deuses na frente de todo mundo. Irmão, vocês vão mesmo deixar o inimigo tanto na vantagem assim? Podiam ao menos ter tomado as sementes durante o combate para evitar que algo assim acontecesse. Mas claro que isso faz o Goku sofrer um Zenkai. E agora ele também pode virar Super Saiyajin 5. Ah, que legal, muito foda. Finalmente chegamos mais ou menos na metade da história. E como manda tradição, vou falar o que eu tô achando dessa desgraça. Cara, que negócio impressionante. Ao mesmo tempo que esse mangá tem uma estética interessante, algumas coisas que me agradam, ele consegue executar isso da pior forma possível. Sendo sincero com vocês, eu nem bati tanto na tecla dos diálogos ruins em vídeos passados, pois eu jurava que era impossível superar o nível de diálogos do Dragon Ball Rage. Mas esse mangá prova que sempre há chances de estarmos errados. Fora a burrice dos personagens lidando com uma situação tão crítica e a falta de tensão, personagem que morre do nada e é isso. Tentam fazer uma ceninha triste, mas falham miseravelmente e é tudo muito chato. Esse mangá é um verdadeiro caos, eu tenho que me conter pra não dar meu veredito logo na metade do vídeo. Pois aqui é tipo você sair em Aracaju achando que vai ser de boa. Mas aí você se depara com trânsito, busão lotado e chuva que consegue a proeza de fazer a cidade inteira virar Veneza. No capítulo 13, aquele Saiyajin ainda está atrás do Goku. Mas ele não é relevante. Relevante é mais uma vez o nível dos diálogos. Certo, você é diferente. Me diga, por que se juntou com o Kakaroto? Pra falar a verdade, não preciso do Goku para cumprir meus objetivos. Mas há 1 ano vi a chance de me unir a ele. Então aproveitei. Enfim, Vegeta finge desistir da luta, somente para arrumar uma oportunidade de cortar a cauda do Goku e o Goten atacar. Eu acho que tem uma coisa muito errada com esse plano, mas beleza. Isso obviamente acaba falhando e o Goten perde o Super Saiyajin 3 sem motivo aparente. Sério, não existe motivo algum pro Goten ter perdido o Super Saiyajin 3 a não ser pro Ubi ganhar algum destaque forçado. Agora eu quero que você perceba o quão zoado é o capítulo 14, porque isso aqui é inacreditável. O Ubi sai na mão com o Goku Super Saiyajin 5 e aparenta estar ganhando. Vegeta Super Saiyajin 5 não fez porra nenhuma. Goten perde Super Saiyajin 3 por nada. Trunks morre de uma forma patética e o Piccolo 17 não fazem nada. Mas não, o discípulo do Goku consegue fazer alguma coisa. Confia que eu acredito nisso. Pelo menos eu gostei desse quadro aqui, já que faz uma referência a Cavaleiros do Zodíaco, e eu gosto daquela obra mesmo sabendo que o roteiro é uma zona. Porém, quando você pensa que não tem como ficar pior, o Ubi simplesmente cura o Goku porque sim! Porque sim! Filha da puta! Isso dá brecha pra que ele use uma macumba e separe ele do Majin Buu. ASDFGHJKLN. Eles tentam compensar as coisas fazendo metade do capítulo 15 ser um flashback que mostra que o Goku fez todo um treinamento com o Ubi, inclusive botando o moleque pra lutar no outro mundo. Sério, eu ainda não tanco aquele final do Z, vai tomar no cu. De qualquer forma, o discípulo de Goku não se abala e usa o Kaioken. Só que se você pensa que algo de coerente vai acontecer no capítulo 16, melhor esperar sentado, pois além do Ubi aparentar estar ainda mais poderoso do que antes, temos uma página inteira pra explicar que na verdade não faz diferença o Ubi estar ou não fundido com o Majin Buu, já que aquilo na verdade amadureceu o corpo dele, agora ele pode dominar o Kaioken em um piscar de olhos. Mas tentamos corrigir muito dos erros. Eu ia reservar um tempo pra falar desse aspecto em específico, mas é melhor deixar pro final, senão não termino isso aqui nunca. E depois de 1000 anos, o Piccolo e o 17 finalmente decidem fazer alguma coisa. Mas claro que quem realmente está na vantagem é o Ubi, mesmo que tenha sido ele a se ferrar mais por abusar do Kaioken. E isso porque era pra ele dominar a técnica, né? O roteirista só esqueceu desse detalhe. E no capítulo 18 vemos mais uma tentativa de cena dramática. Goku recobra o controle do corpo e manda que Ubi o destrua completamente. Além disso, temos mais uma tentativa de tornar a cena ainda mais dramática, pois vemos um flashback que diz que se o Goku morrer, ele vai só sumir por ter se tornado um deus. Sério, mano, se era pra fazer
alguma atenção, era só colocar essa porra no final do capítulo. Assim você só estragou o momento, que já não era tão bom assim, né? Mas beleza. No capítulo 19 vemos que o Goku realmente aparenta ter sumido, pois Ubi vai até o outro mundo e não encontra. Mas também vemos que aparentemente a morte de Goku rompeu o selo do universo. Será que veremos essa trama ser desenvolvida? E no capítulo 20 vemos que na verdade o capítulo 19 inteiro foi a porra de uma alucinação. E sabe o que é pior? É que os caras botam uma página inteira pra explicar uma parte importante da trama em uma alucinação. O autor é muito gênio, cara. Não tem como. Bom, dois seres estranhos cancelam a fusão com Goku. Um deles foge enquanto o outro fica e diz que está prestes a dar respostas a todos. Que respostas serão essas? Vamos ver no capítulo 21. Esse bicho aí então começa a explicar que o outro maluco se chama Paok e que juntos eles enfrentaram um tipo de energia maligna que assolou o universo milhões de anos atrás. Porém, no fim, só o vermelhão aí, que eu nem me dou o trabalho de lembrar o nome, ganha o cargo de deus do universo 7, enquanto o outro buscou se tornar um deus por meios maléficos. Porque sim, mas não temos uma conclusão dessa história, pois, como eu disse, ela também não tem final. Dragon Ball EX é péssimo. As únicas coisas que realmente salvaram, na minha opinião, foi o Goten Super Saiyajin 3 e o fato da história ter uns personagens com designs diferenciados, além da arte que não é ruim. Fora isso, pode jogar todo o resto no lixo. Goku maligno até podia ser algo incomum lá pra 2013 e 2015, mas esse conceito definitivamente não envelheceu tão bem. Além disso, o roteiro é muito precário, pois não consegue construir tensão e é tudo terrivelmente chato. Não tanto quanto o Dragon Ball After, mas ainda assim é chato. Os personagens tomam atitudes burras o tempo todo, pois eles já tiveram trocentas oportunidades de vencer o vilão, mas ficam sempre deixando esse fudido se curar. Isso quando não curam de boa vontade. Os diálogos também são aquela coisa. Como eu disse antes, eu não bati tanto nessa tecla em outros mangás que analisei há pouco tempo, pois, embora eles tivessem seus defeitos, os diálogos não chegavam no nível grotesco como em Dragon Ball Rage. Mas aqui se superaram. Explicações inúteis ou mal colocadas na trama, exposição ao limite, frases de efeito cringe, conversas lastimáveis e erros de escrita. Fora o Goku possuído, que parece ter sido escrito por um adolescente revoltado de tão patético que ele é. E eu também preciso falar do elefante na sala, o Ubi. Sinceramente, eu não sou um hater do personagem, tanto que até dei destaque pra ele na minha versão do AF. Porém, muitos autores de obras fanmade definitivamente não souberam escrever esse cara. Não vou entrar em muitos detalhes, focarei somente nesse exemplo específico do mangá. O autor claramente tinha um favoritismo com o Ubi e isso foi um dos principais fatores que matou a história pra mim. Pois todos os personagens começaram a ser colocados de escanteio de formas esdrúxulas, somente pro Ubi brilhar. Além do roteiro sempre dar alguma solução milagrosa pra ele sempre se manter 2 passos à frente do Goku em níveis de poder. O Ubi também aqui é um grande Gary Stu, pra dizer o mínimo. Padrão Sogijin de qualidade. Tanto que, né, nem o Piccolo e nem o 17 fizeram alguma coisa direito. Sei que vai ter algum engraçadinho que vai dizer que eles não tinham nenhuma chance. Então não faz sentido você colocar eles na trama, já que não agregam em nada. Bom, é isso. Fiquem com Deus e até mais.